Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Agora vamos falar um pouco sobre a psicologia da gestação, ok? Tem os meus cursos de psicologia védica que eu explico sobre o que o Ayurveda entende como mente. O que o Ayurveda descreve como sendo processo de impressões atravessando o teu sistema. Só assim, bastante sucintamente, suponha que a nossa mente é um rádio, um aparelho de receptor de rádio, e que existem várias estações atuando, ok? Basicamente existem 9 estações principais atuando, que a gente chama de grahas, que normalmente são traduzidos como astros, que é Sol, Lua, Marte, Vênus, Mercúrio, Júpiter, Saturno, foram 7, né? Ketu e Rahu, que é a cauda e a cabeça do dragão, ok? Isso são modulações cósmicas que o nosso sistema está toda hora sendo mais ou menos influenciado. Lembra daqueles 96 minutos que eu falei para você? Basicamente isso é o tempo. Atenção, isso daí é informação privilegiada. É o tempo que algum desses fica atuando no nosso sistema. Então quando o Sol está atuando mais, a gente quer fazer coisas que a gente aparece mais, que dá mais brilho. Quando Marte está atuando mais, a gente quer mais resolver coisas, enfrentar desafios. Quando Mercúrio está atuando mais, a gente quer se comunicar mais, ligar para alguém, etc. E tal. Essas flutuações de humor que a gente, a princípio, não consegue diagnosticar de uma maneira tão precisa que tem ritmos dentro da gente, ok? Então, passam-se 8 ciclos no período solar, o Rahu e o Ketu são colapsados num só, que é uma entidade só, e 8 ciclos de noite. Então, dependendo da hora que a gente vai dormir, a gente tem um sono mais influenciado por um ou por outro. Durante o dia da semana, tem alguns que estão regendo maior, por exemplo, hoje é terça-feira, hoje Marte está regendo os dias da semana que não são em português, deixam isso mais nítidos, certo? Até aí todo mundo bem, tanto a mãe quanto o pai estão sendo influenciados por isso de uma maneira um tanto igual, ok? Agora, quando entra um filho na história, uma criança, fica tudo muito mais animado. Porque, assim, a ideia é que dentro do teu rádio, ele está mais ou menos acostumado a ter mais propensão a escutar alguns tipos de estação do que outros, ok? E você chama isso, entre aspas, de você. Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu faço assim, eu gosto assado, ok? Isso a gente chama de arrancara, que é normalmente traduzido como ego, mas é uma tradução bastante ousada. Quando você entra num processo de gestação, acontece um fenômeno que passam 2 arrancaras conviver no mesmo condomínio, certo? E aí o que acontece é o seguinte, no início, esse arrancar ainda não está se mostrando de uma maneira muito visível. Ele ainda está angariando forças, os 3 primeiros meses. Lá por volta do 4º, ele começa a dar os seus primeiros pitacos. Lá por volta do 5º, 6º, ele está começando a dar os seus primeiros chutes também. Mas a ideia é que começa a existir uma fábrica, atenção nisso, uma fábrica de pensamentos e sentimentos dentro de você que absolutamente não é você. A mesma coisa acontece quando a gente vai num lugar e aquele lugar está muito carregado de um padrão de energia, principalmente os vatas. Os vatas são mais suscetíveis a isso. E você fala assim, nossa, tem um monte de pensamento aqui essa casa esquisito, ok? Da mesma forma como as casas têm estruturas mentais, isso lá no curso de Psicologia Védica está mais explicado, mas eu estou querendo focar aqui no aspecto da gestação, que eu nunca parei para falar isso de uma maneira mais detida. Da mesma forma como a casa tem um lugar de pensamento, da mesma forma como a época do ano tem uma forma de pensamento, da mesma época que um horário do dia, a gestação também tem, certo? Não é um alien, é sua criança, tudo bem, tá tudo bem aqui dentro, mas ele também tem vontade própria, certo? E ele pode falar que está querendo comer brócolis, etc. e tal, mas ele também pode estar falando tristeza, ele também pode estar falando alegria, ele também pode estar falando insegurança, ele também pode estar falando um monte de coisa que, a princípio, dependendo de onde o fluxo de prana está mais ativo naquele momento, atenção para esse detalhe. Em determinados momentos você deixa de ser você para ser a sua criança. Não é que os 2 arrancaras eles atuam de uma maneira muito presente o tempo todo.
é meio que discreto o negócio. Quando o sistema da criança está pensando e está agindo, ele meio que assume, em um certo grau, a sua mente. Ok? E quando você também está fazendo isso, em algum grau você está assumindo, está imprimindo impressões na mente da criança. Por isso que a gente fala de escutar música clássica, não sei o que e tal, porque aquilo dali está gerando já um campo mental na pessoa, não é tabula rasa, certo? Então, o que está acontecendo? Só que tem um outro caminho que é o caminho de volta. A gente está muito acostumado a pensar nessa ideia de que o estilo de vida da mãe impacta no que vai ser a criança. Mas a criança ela já vem te influenciando. Vem te influenciando cada vez mais. A ponto de, na Ayurveda, a gente saber qual é a constituição da criança na gestação pelo efeito que tem no metabolismo da pessoa. Por exemplo, se a pessoa é uma pessoa que nunca sente muito calor e começa a sentir muito calor, a gente tem certeza que aquela criança vai ser pita. E a mãe já está sendo reverberada naquele campo dali, certo? Então, o que é importante em termos práticos disso daí? Prestar atenção que nem todos os pensamentos que vão estar aparecendo em você, e nem todos os sentimentos que vão estar aparecendo em você, necessariamente são seus. Claro que isso tudo está muito misturado, mas entenda bem essa característica de que aquela alma ali, ela já impacta no teu sistema mental. Do pai também. Só que do pai ele tem que ser muito inteligente para perceber. Porque é uma interferência muito indireta. Da mesma forma como o filho está diretamente ligado psiquicamente à mãe, pelo menos até o final da amamentação, mas principalmente até o final da primeira gestação, o pai também, se ele se afinar com o filho, ele também ressoa. Porque é uma parte dele que está ali. É uma parte dele que está andando um pouco mais distante, mas a relação é muito mais sutil, muito menos densa do que no caso da mãe. Mas impacta também. Então, o que é importante é a gente, ao longo dessas flutuações, permitir observar os estados emocionais da criança. Certo? Sempre que tiver um estado emocional que a gente fala, cara, muito nada a ver isso daqui, para e olha e fala o seguinte, isso é um processo emocional daqui de dentro, que está reverberando no condomínio agora, e está assumindo, em um certo sentido, o controle do que está tocando na rádio. É como se dentro daquela rádiozona passasse a ter uma outra rádio nascendo, e nem sempre essas duas coisas estão modulando numa mesma frequência, às vezes até numa frequência dissonante, certo? Muitas vezes a relação o espiritismo fala muito disso também, vem para resolver questões kármicas de pontos de tensão entre dois seres. Então, às vezes, a gravidez ela traz alguns processos de memórias muito viajadas aí, certo? Viajadas no sentido do passado. Então, a gente quando vai dormir no Ayurveda e está em gestação, a gente tem que ter um cuidado extremo. Porque é o período onde a nossa mente está mais suscetível a criança poder se manifestar de uma maneira mais livre, ok? Porque o nosso arrancar, quando a gente dorme, ele fica um pouco mais sutilizado para a gente poder acessar outros planos de consciência. E como a criança ela ainda está muito mais naquele plano de consciência, ela ainda está sendo adensificada aqui, ela está cheia de asa ali e você, tipo, todo robusto, assim, sabe? Todo pesadão e tal. Então, quando a gente for dormir, a gente precisa bater um papo com a nossa criança. Papo legal, assim. Botar uma música, ter um momento afetivo, ter um conforto espiritual em relação à gestação. Porque a criança também precisa descansar. E ali é onde o pai vai dormir e ele acha que o videogame ficou liberado, entendeu? Então, assim, quando a gente está indo descansar o nosso corpo físico, a gente tem que entender que a potencialidade do nosso corpo mental, principalmente da criança, está aguçadíssimo. A maior parte do sistema dele ainda não está identificado com esse sistema, ainda está passando por esse processo de identificação. O arrancar dele ainda não está bem formado porque o teu está protegendo dele, certo? Então ele está coletando um monte de memória, está fazendo um monte de download da nuvem, que ele está muito mais ocupado com isso do que fazer a casca do computador. Quem está fazendo a casca do computador é você. Ele está só trabalhando na programação, certo? Então ele está muito ocupado nesse sentido e na hora que você vai dormir, é a hora que ele tem a capacidade de acessar, sabe quando a internet fica com um fluxo
mais tranquilo, ele tem a capacidade de acessar a hipernuvem, certo? Porque está tudo muito mais sutil, etc. e tal. Então, nessa hora, a gente tem que estar numa modulação mais sática. Para todas as memórias que a gente estiver acessando, serem memórias mais voltadas a uma vida espiritual integrada, certo? Que é a grande proposta de promoção do Ayurveda. Não é só ser saudável na fisiologia, é ser espiritualmente, intrinsecamente conectado. Então, independente de qual é a tua tradição, antes de dormir, primeiro momento kapha, de entrar em contato e de proteção, carinho, sabe? Gostosinho, etc. e tal. E aí uma das coisas que você pode fazer, se você toma leite, é ferver o leite com um pouco de cardamomo, erva doce, um pouquinho de gengibre, de repente quase nada de noz moscada, para deixar sua mente mais ali. Acrescenta um ghee, põe uma castanha, principalmente se for uma amêndoa ou qualquer coisa assim, castanha do baralho muito rajada e tal, uma amêndoa ou então uma nozes, põe um pouquinho de ghee, açúcar mascavo e toma aquilo antes de dormir. Porque aquilo traz a tua consciência para uma vibração mais sática. E aí você fica tomando aquele leitinho, mostrando quanto você ama. É um ótimo momento para o pai e a mãe estarem juntos, paparicando o bebê, dizendo quanto ele ama aquilo, como vocês estão gostando dele estar ali. Toda essa afetividade ele não está escutando, certo? Está deixando ele mais seguro, está deixando mais confortável, etc. e tal. Aí na hora que for dormir, é muito importante procurar manter a mente num lugar santo. Isso é uma prática, tá? A gente chama isso de Yoga Nidra, que é a capacidade da gente entrar no sono de uma maneira um pouco mais consciente. Se for uma pessoa de tradição mais católica, que seja ficar cantando Ave Maria, que seja. Mas alguma imagem, algum sentimento, alguma sensação que seja santificada. Pode ser ficar escutando canto gregoriano, que seja. Pode ser ficar escutando Gayatri, pode ser ficar escutando um mantra que o teu mestre espiritual te sugeriu e tal. Relativamente pouco importa. Mas entenda a importância da tua contribuição para quais são as memórias que aquele ser que está se preparando para vir para cá vai estar acessando. Certo? É mais ou menos a ideia seguinte. Se você deixar a pessoa com controle remoto, restrito e um monte de canal que é só violência, a chance de ele assistir alguma coisa que não seja violenta é muito baixa. Se você deixar ela com controle remoto muito mais restrito a coisas que são super destrutivas, nojentas, grotescas e tal, a chance dela ficar vivenciando memórias mais tamásicas é muito grande. Agora, se você deixar ela num ambiente muito mais paradisíaco e tranquilo e tal, a chance dela já vir mais conectada é fantástica, ok? Então, de noite é a hora da gente contribuir para a nutrição espiritual do nosso feto. E fazer isso de uma maneira dentro do padrão e da familiaridade de qualquer um. Mas entenda a importância desse momento do descanso e do sono. Isso vale para qualquer sono, mas principalmente para o sono da noite. Ok? Essa é uma parte bastante elevada do Ayurveda. Certo? Ótimo. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!